Olá, estou aqui de volta no Espiritualidade para dar seguimento ao Bhagavad Gita. Estamos no capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência, e alternadamente também estudamos e fazemos a leitura meditativa da bondade como estilo de vida de Sua Divina Graça Chandramukha Swami. E alternadamente também estudamos e lemos sobre Narada Bhakti Sutra, que é os segredos do amor transcendental a Deus. Então, quando falamos do segredo transcendental do amor a Deus, nós nos perguntamos, que segredo é esse transcendental de amor a Deus? Como é que nós podemos desenvolver esse segredo, descobrir esse mistério desse segredo, desse amor transcendental a Deus, né? Então, o verso 3 das pérolas do amor a Deus, escrita pelo sábio Narada, um sábio autorrealizado, aquele que estava em conexão pura com o Senhor Supremo, e nesse processo da filosofia védica, essa filosofia completa, autorizada, que vem em sucessão discipular, Narada, ele escreveu Narada Bhakti Sutra, que é este livro que eu estou compartilhando neste momento aqui, e faço esse compartilhamento, dando sequência ao estudo da Bhagavad Gita. Então, no verso 3, né, Narada, ele traz o seguinte tema: esse amor puro por Deus é eterno. Então, quando a gente escuta que o amor por Deus puro, ele é eterno, nós nos perguntamos, como é que nós temos a condição de manter esse amor puro por Deus eternamente? Então, a gente tem que parar e pensar um pouco, fazer essa meditação no sentido de fazer esse mergulho interior, né? E buscar essa sabedoria de quem eu sou. Eu sou um corpo, eu sou uma alma. Como é que eu posso manter esse amor puro por Deus se eu olho apenas para o lado do corpo? E esqueço que eu tenho uma porção plenária, que eu sou uma centelha criada por Deus, pelo Supremo, por Krishna, na filosofia védica, o todo atrativo, o todo atraente. E como é que eu posso desenvolver esse amor puro por Deus? Porque esse amor puro por Deus, ele é inerente, ele está já acoplado dentro da nossa alma. Então, quando a gente descobre que a gente não é um corpo e a gente é uma alma, a gente dá um clique e a gente tem que entender como é que essa alma ela vai desenvolver esse amor puro por Deus. Então, quando uma pessoa alcança o estágio de perfeição, de amor a Deus, é liberta mesmo em seu corpo atual e experimenta sua posição constitucional de imortalidade. Muitas vezes as pessoas, né, nós vemos filmes, séries, muitas vezes a pessoa, a alma condicionada, o ser humano, que é chamado de alma condicionada, buscando métodos e metodologias para atingir a imortalidade. As pessoas fazendo procedimentos estéticos para ter um corpo jovem, eterno, e isso não é possível. Por quê? Porque o corpo, ele é finito. E tudo que compõe o corpo é um campo, e tudo que compõe esse campo tem uma série de atividades e de segmentos que a Bhagavad Gita está explicando neste exato momento, né? Através da natureza, o desfrutador e a consciência. E nós temos esse campo de atividade, e muitas vezes esse campo de atividades, com S no final, ele é voltado para o lado material, infelizmente. E quando ele é voltado para o lado material, infelizmente, nós não desenvolvemos, nós não damos continuidade a esse amor que está acoplado dentro da nossa alma. E esse amor que está acoplado dentro da nossa alma, ele não é desenvolvido, ele não é evoluído, ele não traz essa evolução, né? Então, Narada aqui, ele fala que quando a gente realmente consegue se libertar desse condicionamento material, desse emaranhado de cordas que nos prendem aqui na matéria e que nos deixam condicionados, nós
Enquanto a gente não se liberta da matéria e das coisas materiais e de tudo aquilo que compõe a matéria, nós não vamos desenvolver esse amor puro por Deus, né? E aí, quando a gente começa a entender que eu não sou um corpo, eu sou uma alma, eu vou trabalhar para que minha alma se liberte desse emaranhado de atividades materiais que me deixam presa a esse movimento eterno de condicionamento material. Entre vindas e idas, nós saímos desse corpo, entramos nesse corpo, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, achando que é verdade ou que não é, que é uma pura ilusão, mas existe toda uma filosofia original, autêntica, que explica todo esse processo, né? Então, o Senhor diz que liberta qualquer pessoa que simplesmente compreende suas atividades transcendentais e seu aparecimento e seu desaparecimento neste mundo material. Então, quando a gente entende que Deus nos cria para que a gente venha aqui para o mundo material para aparecer e desenvolver atividades, e num certo momento, chega o momento de desaparecer, e a gente entende que quando a gente deixa esse nosso corpo atual, a gente pode, dependendo das nossas ações aqui na matéria, a gente pode obter uma libertação da nossa alma. Eu não estou falando do corpo, porque quando a gente morre, o corpo vai para a Mãe Terra. Mas a nossa alma, ela vai sair desse corpo e ela vai como uma consciência direcionada para aquele estágio de consciência que você participou e teve a sua coparticipação dentro desse movimento material terreno. Eu vivo com a consciência de que eu sou uma alma, então eu vou me trabalhar para que essa minha alma ela possa se libertar desses nascimentos e renascimentos, desse ciclo de samsara, como diz o budismo, e ela não tenha que nascer novamente aqui, neste plano material cheio de doenças, misérias e conflitos. Então, eu tenho que estudar, se eu quiser, claro, porque tudo é livre-arbítrio, e eu tenho que buscar trabalhar esse amor por Deus, porque quanto mais eu trabalho esse amor por Deus, mais eu vou me libertar do amor às coisas da matéria. Jesus já diz na Sagrada Bíblia, não se pode amar a dois senhores, ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Quais são esses dois senhores? Um é o Senhor espiritual, o Senhor Deus, e o outro é o Senhor da matéria, é a Yoga Maya, a Yoga da ilusão, a Yoga que nos enreda neste mundo material e a gente cai em ilusão, em sofrimentos, em doenças e muitas e outras consequências. Então, a partir do momento que a gente quer desenvolver esse amor por Deus, a gente quer servir a Deus, então a gente se volta para Deus e se pergunta, já que eu sou uma alma, como eu posso desenvolver esse amor por Deus, já que Ele é eterno e Ele está acoplado na minha alma, para que eu possa sair deste condicionamento material e dê fim aos meus sofrimentos. Porque os meus sofrimentos, eles não me levam à minha libertação. Eles levam ao meu condicionamento material. Então, quando a gente cai nas garras da ilusão, que é chamada na filosofia védica de Maya, a yoga da ilusão, a yoga da energia que cobre os nossos sentidos, que cobre as nossas... nos cobre de ignorância, digamos assim, e a gente fica completamente cegos, nós não conseguimos enxergar que nós somos porções fragmentárias eternas e a constituição da alma, sendo essa porção fragmentária eterna, é servir a Deus com amor, devoção e gratidão, trabalhando esse amor puro que está acoplado no nosso coração. Então, Narada aqui ele diz no livro, quem se convenceu de que é eternamente uma alma serva de Deus, do Senhor Supremo, chama-se imortal, porque realizou sua posição constitucional de imortalidade. Por quê? Porque o corpo ele é mortal, mas a alma ela é imortal. Então, se eu sou uma alma, eu não tenho fim. E se eu não tenho fim, eu tenho que procurar os meios para adquirir esta eternidade e servir ao Senhor Supremo, meu Criador, que Ele também é eterno, e nesse caminho de devoção eu vou buscando a minha libertação e minha liberação desse ciclo de nascimentos e mortes dentro desse corpo, neste aqui e agora, deste mundo material.
A entidade viva que somos nós, somos servos eternos do Senhor. E aí não existe mortalidade para as almas, existe mortalidade para o corpo. As almas são imortais, né? Então, aqui, Narada diz, né? Então, logo obtém esse amor por Deus, o sujeito se torna imortal e não necessita mais trocar o seu corpo material. Por quê? Porque com essa consciência que eu sou uma alma e não um corpo, eu vou começar a trabalhar nas coisas transcendentais, nas coisas eternas, e não me devotar às coisas finitas materiais. E com essa troca de conhecimento, saindo dessa ignorância e indo para esse modo da bondade, que é o modo que mais se assemelha a Deus, eu vou entendendo que eu sou um devoto de Deus e eu preciso atingir esse estágio de perfeição, de amor a Deus e servir a Ele em seu serviço devocional, que é também considerado imortal. Então, a alma ela é serva de Deus e eterna trabalhadora para as coisas de Deus. Sejam elas aqui na matéria, transcendendo as coisas da matéria e olhando mais para o lado do Senhor eterno, do que para as coisas materiais finitas. Claro que Deus nos dá para que a gente desfrute, mas nada é nosso. Então, com essa consciência, a gente entrega tudo que nós temos, tudo que recebemos, tudo que ganhamos em serviço devocional. Por quê? Porque Deus é compassivo e misericordioso e Deus nos dá exatamente aquilo que nós merecemos. Primeiro mereça para depois pedir. Já disse sua divina graça, Srila Prabhupada. Primeiro mereça para depois pedir, né? Então, quando a gente vai exercendo todo esse processo do serviço devocional, a gente vai dando continuidade a esse movimento evolutivo da minha alma, que eu agora, neste momento, entendo que eu não sou um corpo, e sim uma alma. Então, eu passo a trabalhar, mesmo dentro deste corpo, com as atividades transcendentais, entendendo que as coisas materiais existem, mas são finitas, e que eu devo apreciá-las sim, mas não colocar elas como meu Senhor. Porque quando eu amo o Senhor material, eu esqueço do meu Senhor espiritual. Não existe meio termo. Ou você ama Deus sobre todas as coisas, ou você ama a matéria e se enreda na matéria sobre todas as formas de sofrimento, dores e doenças, né? E aqui ele fala, se a ponta de um fio de cabelo fosse dividida em 100 partes, imagina, eu não tenho um cabelo, né? Então, você puxa seu cabelo e olha para a ponta do fio do seu cabelo e medita. Se fosse dividida em 100 partes, e se uma dessas partes fosse novamente dividida em 100 partes, essa parte daria 10.000 avos da ponta de um fio de cabelo. Essa é a dimensão da entidade viva. Então, nós, por essa designação, né, que está nos livros sagrados, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e demais escrituras sagradas autorizadas da filosofia védica, nós vemos que a dimensão da entidade viva é microscópica. É 100 vezes 100, que dá 10.000 avos da ponta do fio de um cabelo. E nós achamos que nós somos deuses, digamos assim. Nós somos os senhores da matéria e nós nos sentimos possuidores e donos da matéria. Quando a gente não passa de uma ponta de um fio de cabelo dividida em 100 partes, vezes 100 partes, que dá 10.000 avos, que eu não tenho nem ideia do que seja essa dimensão em formas materiais. Digamos que seja minúsculo do minúsculo do minúsculo do minúsculo, essa é a dimensão da nossa alma. E por isso mesmo devemos baixarmos a nossa cabecinha e sermos humildes diante da criação do universo, do Senhor Supremo, né? A entidade viva é um fragmento do Senhor Supremo e é declarado isso no Bhagavad Gita, a Ciência Suprema, no capítulo 15, verso 7, como sendo eterna e não pode ser mudada. Então, a alma ela é eterna. O que pode ser mudado é o corpo, e corpo, e corpo. E chega um momento que você diz, chega de mudar de corpo em corpo e corpo, e eu agora quero gozar
de morar nas outras moradas de Deus, porque Jesus também diz na Bíblia, na casa de Deus há muitas moradas, e assim, uma pessoa que entende sua posição constitucional como alma, como fragmento do Senhor Supremo, e se ocupa em servir, serviço devocional como servo, como devoto, com toda a seriedade, torna-se imortal de imediato. Por quê? Porque com essa consciência eu me desvinculo desta matéria que só me traz consequências limitadas. Então, é uma opção de mudança de consciência, de mudança de pensar, de mudança de sentir, de agir, dentro da forma material para a forma transcendental espiritual. E com esse movimento, nós terminamos esse verso repetindo: esse amor da alma por Deus é eterno. Portanto, vamos alcançar esse estágio de perfeição para modificar toda a nossa transição da matéria para a transcendência da alma espiritual eterna e fragmentada, como porção plenária de Deus. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Narada, Pérolas do Amor a Deus. Gratidão.